Olá meu amigo, olá minha amiga, você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Ivan Lacerda, eu sou um profissional de desenvolvimento humano e eu desenvolvi esse espaço para pessoas inteligentes, pessoas que buscam a cada dia dedicar alguns minutos do seu dia para poder se desenvolver, para poder buscar temas que levem à reflexão. E o tema de hoje, ou o assunto de hoje, é o que está acontecendo no nosso mundo, em especial, no nosso continente americano, essa balbúrdia ou esse turbilhão de emoções e sentimentos que vem, parecendo um furunco que acaba de soltar ali o seu carnegão. E é um momento de grandes dificuldades, de grandes turbulências. E somado a isso, nós estamos passando por uma pandemia onde o risco é eminente, onde as pessoas de bem procuram, obviamente, se proteger, ficar na sua casa e buscando, na medida do possível, também trazer o seu pão para dentro de casa, podendo trabalhar no seu home office. Mas basta você abrir o computador, basta você ligar o rádio ou a televisão ou qualquer outro meio de comunicação e nós somos bombardeados o tempo todo com essa bagunça que está ocorrendo no mundo. Como vocês bem sabem, esse canal tem mais de 130 vídeos. Boa parte deles eu abordo temas voltados para o desenvolvimento humano, mas eu não posso me furtar a falar disso. E eu gostaria até, se esse vídeo se estender um pouco, a sua compreensão, porque muito mais do que falar para você, esse vídeo está sendo dito para mim. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sinto que eu não posso me omitir. Eu, como cidadão, eu tenho compromisso com a verdade, compromisso com aquilo que eu estudo, compromisso com aquilo que eu acredito, e compromisso com vocês que estão aqui no canal, que passam aqui regularmente. Cenas como a que ocorreu recentemente em Minneapolis, onde uma pessoa, eu não estou aqui julgando se ela agiu corretamente ou não, mas era uma pessoa que estava dominada, era uma pessoa que estava algemada e deitada, e um cidadão, que eu não sei se eu posso chamá-lo de cidadão, prende a respiração dessa pessoa, sufoca com o joelho no pescoço e durante mais de 8 minutos aquela cena está ali. Eu me assusto. Claro, a cena ela é chocante, ela é absurda, ela nem deveria estar sendo dita aqui porque isso não deveria ocorrer em lugar nenhum no mundo. Mas muito me espanta a pessoa que ficou filmando, muito me espanta um outro policial que estava ao lado, muito me espanta pessoas que talvez estivessem ali ao redor não ter tomado nenhum tipo de atitude e ter permitido chegar ao ponto que chegou. É claro que ali, como eu disse, é uma ferida que está ali exposta de enormes problemas que ocorrem nos Estados Unidos. Apesar de quem vive, ou quem já passou, ou quem conheceu, ou quem já esteve nos Estados Unidos, sabe de todo esse conflito, mas ainda assim nos Estados Unidos existe essa possibilidade do negro se desenvolver, do negro se sobressair. Você percebe o negro ainda muito mais exposto na sociedade do que aqui no Brasil. Aqui realmente a coisa é muito mais complicada. E eu estou com receio realmente de ocorrer coisas muito parecidas aqui nesse turbilhão de emoções que o nosso país está vivendo. Se não bastasse, como eu disse, todo esse problema da pandemia, nós temos um cidadão, que eu também não sei se eu posso chamá-lo de cidadão, eu chamo por respeito, que fica ali apagando o fogo com querosene. E o país, nessa balbúrdia, nessa bagunça, só vê a situação se ultrapassar a linha da sanidade a cada dia um passo mais. Nós tivemos recentemente um caso trágico aqui no Brasil, onde uma criança morreu dentro da sua própria casa,
onde os pais e os familiares gritando, aqui só tem criança, e vão lá e saem atirando e matam essa criança. Essa criança podia ser minha filha, podia ser a sua filha, ou poderia ser o nosso irmão, que é o caso. Era o meu irmão que morreu ali. A gente está passando por processos constantes de anestesia emocional. A cada dia nós vemos os noticiários, antes era uma morte, 2, 10, 50, 400, 1000, e o número vai diariamente, esse número de mortes, e muito provavelmente nós sabemos que a maioria das pessoas que estão morrendo são as pessoas com menos condição de estudo, menos condição social em termos de renda, e provavelmente se você tirar um gráfico ali, vão ter muitos negros ali mortos, muitos pobres e miseráveis, muitos velhos, muitos idosos. Mas tudo bem, quem está morrendo é essa parcela da população, então deixa quieto, tudo bem, não está sendo as pessoas dos Jardins, as pessoas de Higienópolis, as pessoas do Leblon, de Copacabana, provavelmente já não fazem mais parte daquele grupo, portanto, está tudo certo. É muito perigoso isso, gente. Realmente a gente está passando por um tempo meio tenebroso, um tempo de muito complicado. Se tudo isso já não bastasse, a todo instante nós somos bombardeados com insultos, com saudações nazistas, com grupos querendo derrubar Congresso, com passeatas e com manifestações que não tem nada a ver com a democracia. E é óbvio que precisa surgir, seja através das torcidas organizadas, seja através do cidadão comum, dar um basta nisso. Em algum momento isso precisa ser parado, precisa ser freado. Porque a situação que nós estamos passando de uma forma geral é uma situação muito complicada. E nesses momentos tão sombrios, onde estão surgindo a todo instante bandeiras que nós nunca vimos, ou bandeiras que não fazem parte da nossa história. Bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, o que me parece algo muito estranho, você ter uma bandeira de Israel com movimentos neonazistas. Bandeira de um país ou de situações que muitos grupos fascistas, grupos neonazistas utilizam, e você vê uma bandeira dessa circulando na Avenida Paulista, e depois o cidadão me diz que não tem nada a ver. Uma pessoa que só está ligado a armas, a treinamento de combate. É muito estranho tudo isso. Essa idolatria que o país está passando por armas. Algo errado está acontecendo. E alguém precisa dizer, alguém precisa começar a agir. E eu que lido com o cérebro, eu que lido com conhecimento, quando a gente diz alguém, é porque ninguém vai fazer. Alguém, eu estou delegando a minha responsabilidade para o outro. Então, eu preciso fazer. E eu estou fazendo através desse vídeo. Eu estou fazendo e estou publicando, e às vezes as pessoas... Eu sou mal compreendido até, e às vezes eu recebo mensagens, ou familiares inclusive, que apoiam toda essa situação, e eu me vejo realmente fazendo essa separação do joio e do trigo. Porque eu não acho correto, eu não acho o que está acontecendo algo correto. E é muito complicado. Eu lido com milhares de alunos, eu represento... pelo menos na minha vida profissional, muitas pessoas que eu ajudei a formar. Então, eu tenho uma imagem a zelar. E eu não quero me calar nessa situação. Eu não quero me calar porque eu me vejo, daqui 10 anos, 20 anos, ou se Deus quiser eu estiver vivo, eu poder mostrar esse vídeo, seja para meus filhos, seja para os meus netos, e dizer, eu me posicionei. Eu fui contra tudo isso que está ocorrendo no país nesse instante. Eu não me silenciei. E muito me estranha pessoas que poderiam estar falando com aquele riso de canto de boca que eu sempre falo. Pessoas publicando ou deixando subentender em publicações em redes sociais que apoia esse governo.
que apoia tudo o que está acontecendo. Realmente, esse tipo de gente eu não quero do meu lado. Na posição que eu ocupo como professor, como uma pessoa que influencia, e eu busco influenciar positivamente os outros, eu acredito na frase do Celso de Mello: nós precisamos de educação, nós não precisamos de armas. Essas pessoas que idolatram as armas, elas devem ter algum problema emocional muito grave que precisa ser tratado. E para isso nós temos psicólogos, psiquiatras e outros médicos da área que podem ou devem ajudar essas pessoas. Uma pessoa que diz que a arma é a única solução para o país, ou a única solução para os problemas dela, é uma pessoa muito, muito, muito doente. Uma outra questão que nós vemos nessa briga toda são líderes, seja do nosso país ou seja dos Estados Unidos, parece que impulsiona cada dia mais para esse embate, para esse conflito, para uma situação de desgoverno, muito provavelmente pela incapacidade administrativa, pela incapacidade da tolerância, da integração, de entender que não governa para um único grupo, mas governa para uma nação. E tudo aquilo que nós temos visto nos últimos dias, o e daí, o kkk, a história da tubaína. Se você não sabe, a história da tubaína, eu fiquei sabendo recentemente, tubaína era o termo que era utilizado no momento da tortura. Quando ia torturar as pessoas na época do regime militar, eles usavam o termo da tubaína. E aí, vai ter tubaína hoje? Significava que eles colocavam um funil virado para dentro da boca da pessoa e ia socando ou um líquido, que seja ele qual for, para a pessoa poder morrer sufocada. Ou para que ela chegue num determinado momento e pare e fale coisas. Na tortura a pessoa fala o que quiser. Então, essas situações estão sendo resgatadas depois de tanto tempo. Como eu disse, o Brasil está passando por uma ferida e essa ferida não cicatrizou e está sendo exposta novamente. Então o leite, para quem não sabe, a história do leite ela está ligada a atos nazistas. E para algumas pessoas, não, isso aí é normal. Observe o que aquele cara falou quando ele tomou o leite. Para bons entendedores entenderão o que isso significa. Para que ele falou isso? Se o leite fosse para uma questão de ajudar, a nossa agropecuária, de estimular o consumo do leite, vá lá. Mas não. Você percebe que os atos, as situações, as frases, ou a frase que o governo, o presidente acabou de publicar, questão de minutos, elogiando uma frase de Mussolini. Então, ou seja, quem são os heróis desses caras? Nós estamos realmente passando por um período muito, muito, muito complicado. E eu espero de coração que você se posicione. Que você pare de dar sorrisinho de lado, de bater palminha e tome uma atitude. Porque o futuro vai cobrar você. Você que tem filho novo, você que tem uma criança que está educando, das duas uma. Ou daqui 10, 15 anos, ele vai ser mais um desses que estão empunhando símbolos nazistas, ou vai querer saber qual foi a sua posição, de que lado você estava. Ainda há tempo de você mudar. Eu acredito em democracia, eu acredito em valores, eu acredito em respeito, eu acredito que nós podemos sempre ser melhor. Aliás, é por isso que eu criei esse canal, porque eu vejo a dedicação de alguns minutos do meu dia, que não é tão simples, parece simples gravar, mas você tem que editar, você tem que publicar, você tem que estar preparado, você tem que dedicar uma parte do seu dia para isso, tem que ser um momento de silêncio, enfim, são vários fatores que tem que conjugar para que saia esse resultado. Mas eu faço isso com enorme prazer. Eu só não tenho prazer em falar desses temas, que eu poderia estar dedicando para coisas muito mais produtivas. Mas, como eu disse, eu não quero me calar. George Floyd diz:
I can't breathe. Só que na verdade somos nós que não estamos mais respirando. E quando a gente para de oxigenar o cérebro, é o primeiro sentido da morte. É o primeiro sentido de você não poder mais tomar uma decisão consciente. E o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e através de todos esses problemas da pandemia, é que o mundo está deixando de respirar. Portanto, o mundo está tomando atitudes que faz realmente a gente sentir vergonha de ser humano. Recentemente o Flávio Migliaccio deixou uma carta onde ele dizia isso: a humanidade deu ruim. E eu sempre, otimista que sou, sempre buscando desenvolver e criar e mostrar que temos coisas boas, mas tem momentos que eu olho para aquilo e falo, será que ele não está com a razão? Então cabe a mim, cabe a você, tomar uma posição. Mas uma posição clara, sem tergiversar, sem ficar com mimimi, sem ficar colocando frasezinhas de efeito no Facebook. A frase tem que ser de reflexão. A frase tem que ser de atitude. E nós temos que nos mexer, porque senão nós iremos nos arrepender de ter ficado quieto. Então é hora de respirar e é hora de ter uma atitude. É o que eu espero de você. Um forte abraço e nos vemos numa outra oportunidade. Até lá!